A paz do Senhor. Meu nome é Neire Alves, né? E como muitos já sabem, eu estou assim com um projeto que foi lançado no meu coração. Creio que Deus lançou esse projeto no meu coração, porque tudo que é bom vem de Deus. Então esse projeto é falar a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, começando pelo Novo Testamento. E hoje nós estamos aqui, já estou no capítulo 8 de Mateus. E eu convido você para parar um pouquinho, porque a palavra de Deus nos concede vida, a palavra de Deus nos concede paz, nos concede força, nos concede ânimo, nos concede segurança, nos concede coragem. E aqui eu estou para falar para vocês aqui a continuação do livro de Mateus. Eu não sei quando é que vai terminar esse projeto, mas o Senhor sabe. Eu só sei do meu dia de hoje. E eu convido todos vocês para neste momento a gente mergulharmos na palavra de Deus no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 8, está escrito assim: o leproso purificado. Essa mesma história está escrita no livro de Marcos e no livro de Lucas. E descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Seguiu uma grande multidão. Onde Jesus estava, tinha uma grande multidão seguindo. Porque ele curava, porque ele batizava, porque ele fazia muitas coisas. Aliás, batizava não, né? Quem batizou foi João Batista. Agora, João Batista disse assim: eu batizo com água, mas vem um que vai batizar com o Espírito Santo, vai batizar com fogo. Então, assim, onde Jesus estava era acompanhado de multidões, porque Jesus falava lindos sermões, ele falava uma maneira como as pessoas deveriam viver, uma vida melhor, ele curava, ele ressuscitava mortos, ele expulsava demônios das pessoas. E ele multiplicava até mesmo a comida, porque ele era o pão da vida, era um pão espiritual. Mas ele não tinha assim prazer também ver as pessoas com fome, né? Duas vezes ele multiplicou os pãezinhos e os peixinhos, porque ele não queria que as pessoas estivessem com fome. E eis que veio um leproso e o adorou. Esse leproso chegou perto de Jesus e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Esse homem chegou perto de Jesus com fé. E nós temos que chegar perto de Jesus com fé. Lembrando, a nossa fé não é por vista. A nossa fé é porque nós lemos a palavra. A palavra nos concede fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E imediatamente, no piscar de olhos, uma coisa assim, mesmo miraculosa mesmo. Naquele momento que Jesus decretou a cura, aquele homem foi curado. E nos dias de hoje, nosso Jesus, ele não mudou. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele não mudou, ele está olhando para a minha vida, ele está olhando para a sua vida. Nós precisamos chegar a ele com fé, com confiança. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu venho aqui, eu tenho que vir com confiança. Eu digo assim: Jesus, não deixe eu passar vergonha. Eu peço a Jesus para que eu não venha passar vergonha aqui diante de vocês. E o nosso Deus, ele é fiel. E eu venho aqui com confiança. Nós temos que vir com confiança. Nós temos que crer nessa palavra. Cada versículo que fala aqui, devemos consumir, devemos acreditar em toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse. O que está aqui decretado, isso é correto, isso é certo, é poderoso, é verdade. Então, e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado. E hoje em dia, nosso Jesus ainda está curando.
Você nunca perca a esperança. Enquanto há vida, há esperança. O nosso Jesus ressuscitou gente até de 4 dias. Lázaro já estava podre de 4 dias. Mas Jesus ressuscitou. Creia. Você tem que crer que para todas as dificuldades na vida tem um Deus poderoso, um Deus no comando, um Deus que te ouve. Eu sou prova disso. E eu creio que você também é prova disso também. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe, meus amores, vocês que estão aí no outro lado, todos nós temos as nossas dificuldades, né? Eu vou dizer, a minha dificuldade fez eu chegar aqui. Talvez se eu não tivesse passado pela dificuldade, que ainda até passo, eu não teria chegado aqui. Mas eu glorifico a Deus, porque há um tempo determinado para todas as coisas, porque o nosso Deus tem um propósito na nossa vida. Ele tem um plano. Satanás sim também tem projeto para nossas vidas, mas se a gente se agarrar com essa palavra, o inimigo não vai ter vez sobre a nossa vida. Nós vamos desmanchar todas as arapucas dele contra a nossa vida, contra a vida dos nossos filhos, contra a vida dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Basta a gente orar, interceder, buscar e confiar. Então, pessoal, vamos agora aqui. O centurião de Cafarnaum. Essa história do centurião de Cafarnaum está escrito também em Lucas 7, 1 a 10. Lá está em detalhes essa história. Mas um dia eu vou chegar nessa mesma história quando eu estiver mais na frente. Então aqui. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Uma coisa que eu sempre assim observo quando eu leio a palavra de Deus, especialmente aqui, né, no Novo Testamento, nos Evangelhos, essa questão, né, que as pessoas, Jesus expulsava, as pessoas estavam atormentadas, né? Imagine hoje em dia, né, tanta maldade no meio do mundo. As pessoas também são atormentadas. Quando acontecem essas atrocidades, quando as pessoas matam, se suicidam, isso nada do que um espírito maligno dentro das pessoas, que faz elas matar, que faz elas se matarem, que faz elas roubarem, que faz elas mentirem. Então assim, naquele tempo também já acontecia isso. Mas quando Jesus se encontrava com alguém dessa forma, logo os demônios eram expulsos. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Então, né, como eu li, o centurião pediu para que Jesus fosse na casa dele, porque o servo dele estava violentamente atormentado. Então Jesus disse assim: eu vou até a sua casa e vou dar saúde para o rapaz. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se dele, ouvindo isso, e disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O homem teve tanta fé que ele disse: Jesus, tu não precisa ir na minha casa não. Basta uma palavra tua e o meu criado vai sarar. Porque eu tenho pessoas sobre a minha autoridade. Eu digo: vem, ele vem. Vai, ele vai. Faz, e a pessoa faz aquilo que eu estou mandando. Só precisa uma palavra. E eu digo para você, nessa noite, é tarde da noite, muita gente está dormindo, mas eu vou deixar logo essa mensagem aqui, já feita, porque foi a hora que deu para mim vir, foi essa. Então, eu quero dizer para você que o nosso Jesus está à direita do Pai, e todo o poder foi concedido para Ele. E eu vou lhe dizer, se Jesus decreta a bênção para a sua vida, Ele aponta o dedo e aquilo acontece. Mas eu só lhe digo uma coisa: é no tempo dele.
E que seja feita sempre a vontade de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela sempre é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus é assim, ela é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o tempo certo, ele tem um propósito. Porque senão, às vezes, se antecipar, a bênção pode estragar. E nosso Deus, ele quer um dia levar a gente para morar no seu reino. E o seu reino é eterno. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nesse versículo aqui, meus amores, vocês que estão aí do outro lado, eu quero dizer que quando Jesus disse que, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão e disse que a descendência dele seria como a areia que está na praia ou como as estrelas que estão lá no céu. E nós somos descendência de Abraão pela fé. Nós não somos judeus, mas nós pela fé, nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos as promessas, nós cremos que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro, que veio e se sacrificou-se por nós, que conquistou todas as coisas por nós. Por isso que hoje nós temos vitória, por isso hoje nós temos a paz que excede o entendimento humano. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Jesus, quando estava aqui, tinha tanto cuidado. Aonde ele passava, ele curava as pessoas. Além de expulsar os demônios, além de dar uma palavra de ânimo, de paz, ele curava tanto fisicamente as pessoas, como também ele curava as pessoas de doenças da alma. Quando as pessoas estavam tristes, deprimidas, ele tinha sempre uma palavra de ânimo, de paz. E aí Jesus tocou na mão da sogra de Pedro, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Na mesma hora, Jesus falou com o pai e pediu para que a sogra de Pedro fosse curada. Ela foi curada e logo ela se levantou. E como uma boa dona de casa, né, ela foi servir as pessoas. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Então, assim, os endemoniados vinham, as pessoas traziam, Jesus expulsava, as pessoas ficavam libertas, porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele veio para nos dar liberdade, ele veio para nos dar uma alegria na alma, ele veio para nos dar uma paz que excede o entendimento humano, ele veio para nos dar uma fé, uma confiança, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus, né? Ele veio, ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? Agora nós estamos no 18, capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando dele um escriba, né? O escriba, ele era um doutor da lei, era um homem muito conhecedor do Torá, dos primeiros 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Disse: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis
E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque Jesus veio, aí ele andava de cidade em cidade, e ele não parava. Ele estava sempre cumprindo o ID do Senhor Jesus. E que seja feita assim a vontade de Deus, na tua vida, na minha vida. Que a nossa mente possa estar ocupada com as coisas lá de cima, para que o inimigo não venha tentar subornar, mentir, falar sofisma, engano, colocar setas, dados malignos, querendo tirar e roubar a nossa fé, quando vem as lutas, as adversidades dessa vida. E outros de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nessa hora, Jesus quis dizer assim, dos mortos espirituais. Por isso que Jesus disse assim, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque nós temos vida. Quando nós conhecemos a Jesus, nós estamos garantindo uma vida para sempre. Uma vida eterna. Então, por isso que Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Agora vamos para o 23. Lembrando para vocês que não é a primeira vez que eu faço um projeto de leitura da Bíblia. A primeira vez eu fiz na igreja a qual eu me congrego. Até vou mostrar para vocês. Eu fiz com os adolescentes. Eles fizeram essas apostilas. Que eu ia juntando todas as tarefinhas deles. E eles tinham que responder mesmo. E depois eu fiz com os adultos. Começaram muitos. Mas depois ficaram poucos no final. Porque é assim mesmo, né? É o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. São as ocupações dessa vida. As pessoas muitas vezes não têm tempo, né? Mas nós devemos tirar tempo sim para Deus. Porque quando vem as tempestades, o que nos salva é essa palavra. Agora, Jesus apacigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sabia que quando chegam as tempestades na nossa vida, Jesus continua, sabe o quê? No comando. Jesus continua lá, à direita do Pai, com todo o poder. Quando vem as tempestades nesta vida, você tem que olhar para cima, você não pode olhar para a tempestade. Porque senão você vai desfalecer, você vai desanimar. Quando vem as tempestades, as tsunamis, sabe o que é que nos salva? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração. Para a gente enfrentar os baques dessa vida. Que todo mundo passa. Crente, descrentes, pobres, ricos, mendigos, reis, rainhas. Mas uma coisa eu digo. Se você tiver com essa palavra, o inimigo não vai te vencer. Porque essa palavra aqui te garante vitória. Sim, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse assim, Pai, não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Estarei com eles até a consumação dos séculos. Então é essa palavra que nos salva. Nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas é acrescentada. As outras coisas vai tudo ficar aqui. Devemos juntar tesouros lá no céu, onde a traça não pode roer, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode consumir. Vamos prosseguir. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança.
E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então os discípulos ficaram admirados. Eles nunca viram um homem com tanto poder, mas ele era o Filho de Deus. Certa vez alguém disse assim para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu sou o grande, eu sou. Eu estava no começo da criação. Então, nosso Deus, Ele tem todo o poder em cima do céu, em cima da terra. Foi Ele que criou todas as coisas. Todas as coisas estão sob o comando de Deus. As galáxias, a lua com suas fases, a terra com a sua rotação, com a sua translação, tudo, os animais, as plantas, os rios, desde que Deus ordenou que a terra viesse a existir e todas as coisas viessem a funcionar. Tudo hoje funciona, os terremotos, os vulcões, tudo é por permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja por permissão de Deus. Não cai um fio do nosso cabelo que não seja por permissão de Deus. Tudo foi feito com o poder das suas palavras. As coisas visíveis, as coisas invisíveis. O pessoal diz que foi o Big Bang, mentira do diabo. Tristemente quem acredita nisso. Agora vamos aqui para o 28. Os endemoniados gadarenos. E tendo chegado a outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entre na manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram-lhe que lhes retirasse do território. Então, quando Jesus entrou naquele lugar em Gadara, né, aqueles 2 demônios vinham dos sepulcros, para você ver o que é uma pessoa não ter Deus na vida. Hoje em dia, se as pessoas derem brecha, os demônios entram, faz morada, faz festa. O inimigo da alma tem esse poder, às vezes, de levar pessoas a morarem dentro de sepulcros. Se moravam, então, o que eles comiam então, né? Vamos pensar nisso. Então, para você ver. Mas Jesus veio com a sua luz. E nós somos luz do mundo e sal da terra. E se o sal for insípido, para nada presta. E a nossa luz tem que brilhar. Você sabia que às vezes o inimigo de nossa luz quer ofuscar. Ele quer tirar esse brilho. Ele não quer que venhamos ser luz. Mas não adianta. Quem é luz é luz. Quem é luz brilha em todo lugar, brilha no ônibus, brilha na rua, brilha no trabalho, brilha calada, brilha falando, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. O inimigo, ele peleja, ele não quer que você fale a palavra de Deus. O inimigo não quer que eu venha aqui falar. Sabia? Quando eu falo a palavra de Deus, eu me sinto tão bem, tão feliz, que não existe lugar no mundo que eu possa estar. Eu desejo muito um dia passear, conhecer outros lugares, e quem sabe na Europa, em Israel, mas o melhor lugar, ultimamente, que eu estou, é quando eu estou aqui, falando a palavra de Deus. E nós devemos ser luz, luz da terra. Devemos ser sal. Se você estiver em algum lugar, você não estiver salgando,
tenha cuidado. Você tem que salgar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela salga. Se não fosse a palavra de Deus, esse mundo estava podre. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se e foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens, né? Eu fico pensando, né? O paralítico, ele tinha amigo. É muito bom, né? Nós termos amigos. E é bom a gente também ser amigos das pessoas, ajudar as pessoas. Uma forma de nós cristãos ajudar as pessoas é levando o evangelho de poder. Você não pode ter vergonha de falar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse paralítico, ele tinha amigos. E esses amigos levaram esse paralítico até a Jesus. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, que se sacrificou-se por mim e por você. Meus amores, é só até o 9, tá? Quando eu começo a falar a palavra de Deus, me dá vontade de ficar falando, mas é até o 9. É tudo com decência e ordem, né? A vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Um dia Jesus fez esse convite para mim. Eu era muito jovem, eu era uma adolescente ainda, né? Eu já tinha conhecimento da palavra através do meu pai, da minha família, mas que eu tomei a decisão quando eu era um adolescente. E desde que Jesus disse: Segue-me, eu sempre quis seguir Jesus. Hoje eu sou bem diferente da Neire do passado. Graças a Deus eu tenho me firmado na palavra do Senhor e quero cada dia melhorar mais. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, aqui os fariseus estavam questionando, porque Jesus estava no meio dos publicanos e dos pecadores. E será que nós podemos ficar no meio dos pecadores como Jesus ficava? Podemos, sim. Mas devemos fazer a diferença. Jesus não estava no meio dos publicanos e pecadores, lá na rodinha de piada, falando mal das pessoas. Não. Jesus, quando estava no meio dos pecadores, ele estava falando uma palavra de poder, uma palavra de ânimo, estava falando parábolas, estava falando sermões, estava ensinando uma vida melhor para as pessoas. Então, nós também podemos estar no meio das pessoas não cristãs, mas nós devemos ser luz do mundo e sal da terra, devemos fazer nossa diferença, devemos dar exemplo, porque foi assim que o nosso mestre deixou de exemplo para nós, e nós somos discípulos de Jesus. E Jesus disse uma coisa muito interessante aqui, né? Porque Jesus disse assim, ó: Não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Você já ouviu alguém assim? A gente vai pregar o evangelho, né? Aí a pessoa fala assim: Não, eu já tenho Jesus,
eu não minto, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo. Não. A pessoa está se achando justa. Mas Jesus disse que não veio para os sãos, para as pessoas que se acham boas. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pobres de espírito. Lembra daquela passagem que Jesus falou na parábola? Um homem falava para Deus: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu sou bom, eu dou esmola, eu faço aquilo. Mas teve outro homem que foi falar com Jesus, disse assim, com Deus, disse assim: tem misericórdia de mim. E nós temos que falar assim com Jesus. Jesus, tem misericórdia. Senhor, Deus da minha vida, Deus Criador, tem misericórdia de mim. Sim, nós precisamos reconhecer que somos falhos. Somos crentes, sim. Confiamos em Deus, sim. Amamos a sua palavra, sim. Mas nós devemos pedir a cada dia a Deus misericórdia. E exercer misericórdia com alguém. E também quando a gente se ajoelha e pede perdão a Deus, automaticamente nós sentimos o perdão de Deus, mas nós precisamos também perdoar, porque senão Deus não nos perdoa. Agora o jejum. Estamos agora 9:14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste, faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então, né, quem é que mesmo? Só um momentinho, deixa eu voltar um pouquinho, né? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, né? Estavam reclamando, por que nós, os fariseus, a gente jejua e os teus discípulos não jejuam? Jesus, ele disse, né? É como se Jesus disse assim, não, eles não precisam jejuar agora, porque eu estou com eles. Mas vai chegar um tempo que eles vão precisar jejuar? Sim, porque Jesus já estava falando da sua morte. Porque os discípulos estavam perto ali de Jesus. Então Jesus disse que eles não estavam precisando jejuar, mas ia chegar um tempo que eles iam precisar jejuar sim. Isso Jesus já estava falando da sua morte, que quando ele fosse crucificado, quando ele se retornasse ao céu, né, eles iam precisar jejuar. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Meu Deus, que tanta fé, né? Esse homem teve muita fé. Ai, Jesus, me dá dessa fé. Dá dessa fé para quem está escutando. Porque esse homem, né, ele disse: Jesus, vem, minha filha faleceu, agora mesmo, vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Esse homem, ele acreditava que se Jesus fosse na casa dele e Jesus colocasse a mão sobre a filha dele ia viver. E Jesus levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa,
daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, né? E Jesus foi para a casa de Jairo. Mas no caminho, uma mulher cheia de fé, uma mulher que ela teve um foco, ela creu, ela acreditou, ela pensou assim: se pelo menos eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei salva, eu serei curada. E aquela mulher enfrentou aquela multidão, porque era a multidão mesmo. Aquela mulher estava debilitada, aquela mulher estava com hemorragia, ela estava fraca, sim, mas ela se esforçou. Lembre-se, atrás de um esforço há sempre uma grande bênção. Se você está aí me ouvindo, não é em vão. Quando eu escuto uma pregação pela internet ou na igreja, não é em vão eu estar escutando, porque a pregação vai servir para mim. Então, aquela mulher ela foi furando, até chegou, pegou na orla do vestido de Jesus, e naquela mesma hora o sangue estancou. Naquela mesma hora ela foi curada. Sabia que a gente sente, né? Quando a gente é curada, quando a gente recebe a bênção. E Jesus disse assim: quem me tocou? E Pedro, só podia ser Pedro, né, gente? Aí Pedro falou assim: Jesus, a multidão te oprime, é tanta gente querendo te pegar, te tocar, e tu perguntas quem te tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes, porque de mim saiu unção, porque alguém me tocou de maneira diferente. Como diz aquele hino, até tocar o céu, né? Pois é. Um dia eu fui orar, aí eu achei que minha oração não chegou, nem no teto. Eu voltei de novo pro quarto, fechei, eu estava precisando da resposta do Senhor. Tinha que ser naquela hora, porque era algo um pouquinho, poderia ser grave e poderia não ser. E eu voltei pro quarto, aí eu orei, aí eu senti que o Senhor ouviu a minha oração. Aí eu fiquei descansada. Porque nós temos que orar e sentir a presença do nosso Mestre, a presença do nosso Deus. Não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que tudo que a gente venha fazer para o Senhor, que a gente faça com excelência. Como se tivesse, tudo que a gente venha fazer é para exaltar a Deus. É como se a gente estivesse fazendo sempre a Deus e não aos homens. A Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, de todo entendimento. E amar o nosso próximo como a si próprio. Mas automaticamente, quando nós amamos dessa forma a Deus, quando nós amamos a Deus aqui na vertical, na horizontal, nós conseguimos amar. Mesmo quando as pessoas não nos amam, mesmo quando as pessoas nos tratam com tanta indiferença. E muitas vezes nós fazemos de conta que não estamos vendo a indiferença, porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus. Não podemos revidar. Quem somos nós para revidar? Jesus não revidou e nós não vamos precisar passar pela cruz. Sim, passamos por uns más bocados nessa vida, porque nessa vida nós temos que enfrentar muitas vezes doença, mortes dos nossos entes queridos, incompreensões, mas nós devemos se agarrar. Se a gente não se agarrar com essa palavra, se a gente não vigiar, a gente acaba trocando o mal pelo mal. E a palavra de Deus diz que nós temos que trocar o mal pelo bem. Aí nele, como é difícil mesmo, viu? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estou pelejando, porque o caminho é estreito e eu quero um dia entrar no reino de Deus. E vai valer a pena, e já vale a pena eu estar aqui falando a palavra de Deus, e vale a pena você servir a Deus. E ali, né, quando Jesus falou, né, quem me tocou, e aquela mulher humildemente se prostrou e disse: foi eu, Senhor, que te toquei.
E Jesus disse, vai mulher, a tua fé te salvou. Devemos tocar assim na orla do vestido de Jesus, como diz o hino, até tocar o céu. Enquanto isso ele estava caminhando, né, para ir para a casa de Jairo, para socorrer. Quantas vezes nós estamos assim, né, na fila, pedindo, Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me enche da tua paz, Senhor, me dá ânimo, me dá força. Mas nós devemos a cada dia sermos gratos, a cada dia sermos gratos pelo dom da vida, por essa palavra, por Ele ter nos amado antes mesmo de nascer. E Jesus ali, quando chegou na casa da menina, já estavam os instrumentistas, porque na época era assim, quando alguém morria, ficavam as pessoas tocando, outros ficavam chorando, lamentando. E Jesus, quando chegou, disse, eu vou até a menina dorme. As pessoas começaram a rir, zombar. Olha, ele está pensando que a menina dorme. A menina morreu, a menina já faleceu. Começaram a zombar. E quantas vezes, né? Alguém já zombou de ti? De mim já. Fiquei calada pela misericórdia de Deus. Não que eu seja boazinha, né? É porque a palavra de Deus faz a gente ficar assim. Mas se eu não ler essa palavra, se eu não vigiar, a gente fica igual a todo mundo, dente por dente, olho por olho. Porque quanto mais servimos a Deus, mais o inimigo das nossas almas nos ataca. Ataca de todos os jeitos. Mas nós sabemos o Deus a qual nós estamos servindo. E Jesus disse, não, a menina dorme. E Jesus disse assim, vamos subir no quarto. A mãe, o pai da menina, eu, Pedro, João e Tiago. Eu, Pedro, Tiago, ou meus amores, eu não lembro, mas foram 3 discípulos que entraram no quarto, né? E ali, quando Jesus entrou naquele quarto, né? Jesus fez uma oração, né, ao Pai. E aquela menina voltou. Meu Deus, que alegria tão grande, né? Meu Deus do céu, alegria. Ela era filha única, tinha 12 anos. Meu Deus do céu, nós como mãe, nós assim, quando a gente vê nossos filhos doentes ou passando alguma coisa, a gente logo pede ao Senhor. Eu digo, eu sou prova disso, quantas vezes eu tive que orar pelos meus filhos. Muito pequenos. Tinha momentos que tinha que ser assim, tinha que ser logo. Eu passei assim por algumas coisas que eu acredito que não dava tempo se tivesse uma ambulância. Tinha que ser rápido e o Senhor me socorreu, né? Então ali aquela menina ressuscitou e Jesus disse assim, vou descer e não é para falar para ninguém. Diz para o pai, para a menina, para os discípulos. Porque às vezes, né, a gente não pode ficar falando assim para as pessoas. Quando as pessoas não dão crédito. Às vezes as pessoas não dão crédito, elas não confiam. A gente só ora e a gente confia que o milagre vai acontecer. Então vamos aqui. E logo, e Jesus chegando na casa daquele chefe, vendo os instrumentistas, eu já li, né? Agora a cura de 2 cegos e um mudo. Agora é 9:27. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram eles, sim, Senhor. Então, nós temos que crer que Jesus pode fazer um milagre em nossas vidas. Jesus perguntou para o cego, você crê que eu posso fazer isso? E ele disse, sim, Senhor. Nós devemos também acreditar que Deus tem poder. Tocou então os olhos dele, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Jesus disse para eles não falar para ninguém, mas foi quase a mesma coisa, assim, fala para todo mundo, né? Eles estavam muito felizes, então eles foram divulgar, né? E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. Aquele homem era endemoniado e mudo. Quando o demônio saiu do homem, logo o homem que era mudo começou a falar.
E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É desse jeito. No tempo que Jesus pregava, chamava ele de mentiroso, dizia que Jesus tinha demônios, dizia que ele não era filho de Deus. Era dessa forma e não é diferente. Quanto mais você seguir a Cristo, mais o inimigo vai te atacar. Mas você sabe o Senhor a qual você serve. A seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas, que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. E eu convido a você também para anunciar o evangelho de Cristo. Jesus disse que grande é a seara e poucos são os obreiros. Não espere, não precisa você esperar que alguém te chame lá na igreja para pregar, não. Você pode pregar até no ônibus, até numa praça. A coisa que eu acho mais linda, um dia eu estava na praça da estação, aqui em Fortaleza, e eu vi uma irmã pregando o evangelho, debaixo de um sol escaldante, não era debaixo do ar-condicionado, não. Era no meio da rua, mas ela pregava com tanta autoridade, mas era tão lindo. Eu já vi pessoas pregando o evangelho dentro do ônibus. Eu nunca tive coragem. Quem sabe um dia, né? Eu terei. Mas eu estou tendo coragem. Essa coragem de vir aqui anunciar o evangelho de Cristo pelas redes sociais, porque não é só aqui. Está um pouquinho parado no Instagram, porque eu não sei mexer muito direito lá. Mas eu vou continuar. E no Zap está todo vapor. Tem pessoas lendo a palavra de Deus comigo, para a glória de Deus. E isso está me deixando muito alegre. Hoje a minha colega disse: Neire, tem mais 4 pessoas que querem ler a Bíblia pelo Zap também. E o Senhor está me ensinando. É o Senhor que ensina. Nós não sabemos de nada. É o Senhor que nos dá graça e coragem. Não pense assim: é tão fácil, né? Tá aí e falando o evangelho, a vida dela deve estar muito bem. Eu vou dizer, para a glória de Deus, está muito bem mesmo. Para a glória de Deus, está bem. Porque é o Senhor que me alegra. O Senhor me traz muito alegria anunciar o evangelho dele, de paz, de ânimo, de confiança. E eu agradeço, meu papai do céu, porque nós estamos num país laico, um país que o governo não se mete nas religiões. Nós podemos anunciar o evangelho pelas redes sociais, no nosso trabalho, em todos os lugares. Nós podemos levantar a nossa voz, podemos fazer culto dentro de casa. Glória a Deus por isso. E eu me sinto muito alegre. Sabe, quando eu vou dormir, eu me sinto tão em paz, tão feliz, que eu vim aqui. E glória a Deus por isso. E eu vou fazer uma oração por vocês que estão aí do outro lado. Ó Pai, querido Deus, Deus supremo, Criador dos céus, da terra, do mar, Deus bendito, Deus que tudo pode. Meu Pai, eu estou aqui, não que eu tenha capacidade, não que eu sei a Tua palavra. Muitas pessoas sabem bem melhor do que eu, Senhor. Mas eu transmito aquilo que Tu tens me dado. Muito obrigado, Senhor, porque um dia, Jesus, Tu morreu na cruz do Calvário. Muito obrigado pela força, pelo ânimo. Muito obrigado, porque eu estou nesse projeto, Senhor, de ler a Tua palavra todinha pelas redes sociais. Guarda a pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Abençoa, dá uma noite tranquila. Alegra, Senhor. Nossa alegria tem que vir de Ti. A alegria da alma, não a alegria momentânea. A alegria do mundo é a alegria momentânea. É uma alegria passageira. Nós precisamos
constantemente dessa alegria, nós precisamos constantemente da tua paz. Senhor, nos concede um sono reparador, Senhor. Ó Pai, guarda nossas vidas, guarda nossa mente, guarda, Senhor, a nossa família. E operando tu, Senhor, em nossas vidas, quem pedirá? Muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui, anunciando o teu evangelho de poder. Em nome de Jesus. Amém.